Olá pessoal, continuando agora nosso segundo vídeo sobre a nossa componente assessoria de imprensa, né? A aula passada a gente falou um pouco da assessoria de imprensa, a importância da assessoria de imprensa, o que é uma assessoria de imprensa. Hoje eu vou falar um pouco do trabalho de um assessor de imprensa, tá? Seja dentro de um departamento de comunicação de uma grande empresa, de uma empresa, seja o trabalho apenas do assessor de imprensa, tá? Que não necessariamente esteja ligado a um departamento, tá? Ele pode unicamente fazer todo o trabalho de comunicação dentro de uma empresa, como nós já falamos no vídeo anterior. Então, o primeiro papel ou o primeiro trabalho desenvolvido por um assessor de imprensa dentro de uma empresa como o nosso propósito é gerar mídia espontânea, quer dizer, gerar material de interesse público para despertando o interesse dos veículos de comunicação em ir lá na nossa empresa, que a gente faz assessoria para fazer uma matéria, gerando aí uma mídia espontânea. Então, o primeiro passo é produzir uma pauta, que resumidamente eu defino a pauta como um convite da empresa em que você assessora para os veículos de comunicação. Então, vamos supor, um hospital vai acontecer um procedimento, por exemplo, inédito na área de cardiologia, vamos supor. Então, vai haver uma cirurgia. Então, eu, enquanto assessor de imprensa, faço uma pauta, escrevo um pouquinho do que vai acontecer, tá? O nome do procedimento, detalhe um pouquinho o que é o procedimento e lá no final falo para o veículo de comunicação o que vai acontecer, o serviço, que dia, que horas, quem vai dar a entrevista, que a gente chama de porta-voz. Então, o primeiro trabalho a ser feito dentro desse conjunto de trabalhos ou de papéis da assessoria de imprensa é fazer uma pauta. Mas para que ele faça uma pauta, eu falo novamente, é preciso muito que o assessor de imprensa conheça muito bem o veículo que ele faz a assessoria de imprensa, porque ele vai identificar o que é assunto para virar uma matéria, tá? Ele tem esse feeling para identificar que aquele assunto ali vai ser de interesse público. Talvez pode ser que não seja a mesma intenção da direção da empresa que você, assessor de imprensa, trabalhe, mas argumente com a direção, convencendo a direção de que aquela informação, de que aquele ponto da empresa vale sim uma matéria e vamos lá. E aí a matéria seja escrita, seja impressa, seja de meios digitais, seja em rádio, seja em TV, enfim. Você, enquanto assessor de imprensa, vai identificar o veículo de interesse para aquela matéria que você está fazendo a pauta. Então, numa forma convencional, a pauta que a gente, assessor de imprensa, escreve, ela é encaminhada ao produtor do veículo de comunicação. Quem é o produtor? É aquela pessoa responsável de receber todas as pautas para aquele veículo de comunicação. Então, ele sabe qual daquelas pautas vai virar uma matéria e para qual repórter ele vai distribuir, para qual editoria vai. Então, uma matéria só pode ter várias editorias, tá? Por exemplo, uma editoria de cidades pode acontecer que tenha também um cunho econômico, um cunho político, enfim. Uma pauta só pode haver várias editorias ou várias matérias para várias editorias, tá? Quando eu disse lá no começo que não para a gente identificar o público e a editoria que a gente vai sugerir a matéria,
Não adianta, por exemplo, numa matéria de economia, onde há uma pessoa para explicar a economia do país, a economia mundial, você mandar um colunista social. Ou uma matéria, não adianta, porque não são assuntos que batem, a não ser que seja um assunto de economia, que vai se tratar de economia, num evento como um todo. Aí sim, não sei se dá para vocês entenderem, mas é mais ou menos por aí, tá bom? Então, o primeiro papel que o seu assessor de imprensa faz, fazer a pauta. E aí, daí a importância do assessor de imprensa conhecer todos os departamentos da sua empresa, todas o papel que a empresa desenvolve, o trabalho que ela desenvolve, todos os seus departamentos, os seus setores, qual o objetivo da empresa, da direção da empresa, para você poder saber aonde você agir, tá bom? Então, você fez a pauta, mandou para os veículos de comunicação. Hoje é muito diferente. Na minha época era assim, né? Você mandava para os veículos de comunicação. Hoje você tem grupos de WhatsApp, você grava um vídeo, você grava um áudio, você digita alguma coisa, ó, pessoal, vai ter assim, 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 assim. Mas a essência da pauta é a mesma. É um convite que você faz para o veículo de comunicação para ir até a empresa em que você faz assessoria fazer uma matéria, tá? Então, você descreve um pouco do que é o assunto, do que vai ser desenvolvido, tá? Citei o exemplo de um hospital com uma cirurgia, por exemplo, cardíaca. Você fala a hora, o local, que tipo de cirurgia, como que é um pouquinho da cirurgia e coloca lá embaixo quem vai ser o entrevistado, que a gente chama de porta-voz. Então, daí a importância de uma boa pauta, porque a pauta que vai despertar o interesse do veículo de comunicação em sair lá do veículo, vir até sua empresa e fazer a entrevista, tá? A matéria. Então, feito a pauta, um dia antes, vamos supor, do seu evento, né, do seu assunto, dá uma ligadinha pro veículo, e aí, fulano, recebeu a pauta? Recebi, ai, que bom, vocês vêm, vamos, ai, que bom, então tá bom, esperamos por vocês. Pronto, e ali você vai assinalando quem que vai. Isso vai te dar uma noção de quem vai participar da sua matéria, tá? Que seja ela uma matéria, uma entrevista, uma coletiva, enfim, seja o que for naquele momento, tá bom? Fez a pauta, fez a matéria, a pessoa foi, o repórter foi, fez o material e tal, tudo bem? Às vezes tem quem não foi, então o que você faz? Você escreve uma matéria, como se você fosse o repórter, você escreve a matéria que a gente chama release. É uma matéria completa, um texto completo do que aconteceu para a gente encaminhar para os veículos de comunicação, tá? Com entrevista, com tudo. Geralmente a gente faz o release digitado, tá bom? Impresso ou digitado, tá? Não é em áudio, não é em vídeo, é digitalmente, tá bom? É escrito, tá? Outra função do assessor de imprensa, fazer uma nota. Às vezes acontece algum evento, por exemplo, o município vai fazer a manutenção de uma rede de esgoto na avenida tal, bairro tal. Então, para não ter que toda hora o assessor de imprensa ter que responder aos veículos de comunicação que certamente vão saber daquele assunto, então o que você faz? Faz uma nota, escreve, é um texto pequeno, tá bom? Com todas as informações e você manda para os veículos de comunicação. E ali o veículo de comunicação analisa se se vai ao ar ou não. Também importante que seja muito bem escrito para despertar
essa vontade ou esse interesse na publicação, tá bom? Tô aqui com o meu script, tá? Outra função ou outro trabalho do assessor de imprensa, marcar a entrevista. Você tem que saber qual vai ser o seu entrevistado para cada assunto que sua empresa, ou para cada setor que sua empresa tiver, tá? Isso geralmente é numa grande empresa. Então, se é o diretor geral, se é o diretor executivo, se é um departamento, se é o diretor de um departamento, se é um coordenador, o que vai ser? Então, você tem uma matéria para falar, ou veio até você, um veículo de comunicação te procurou, fulana, tem assim, vocês têm esse trabalho? Temos sim. Podemos marcar uma entrevista? Sim, podemos. Então, você, enquanto assessor de imprensa, identifica o assunto que ele quer falar e você vai identificar quem vai ser o entrevistado. E aí vocês entram em comum acordo com o veículo de comunicação e com o entrevistado, o dia, a hora e o local, tá bom? Nunca se esqueça, por exemplo, de procurar um fundo legal, tá? Para você colocar o seu entrevistado. Sempre procure uma parede ou uma parede mais limpa ou com um quadro bonito, alguma coisa assim, para dar um tchan na matéria, tá? Isso para televisão, tá bom? Se for para rádio, o entrevistado vai até o estúdio ou vem até a gente, enfim, aí você e o veículo de comunicação vão se entender nisso aí, tá? Trabalho de assessor de imprensa também pode ser que sim, escrever um discurso. O seu diretor precisa participar de um evento em que ele é convidado e ele vai fazer um discurso. Procure as informações daquele meio onde ele vai falar para você colocar no discurso que ele vai fazer. Esteja atento sempre, uma dica que eu dou, esteja atento sempre ao vocabulário, ao jeito do seu assessorado falar, tá? Porque isso vai tornar mais natural possível o discurso dele, tá bom? Sente com ele, veja com ele o que ele quer que fale, tá? O que ele quer que seja colocado em evidência naquele discurso, tá? Discurso não muito longo, tá, gente? Por favor. Geralmente você ajuda o seu entrevistado por exemplo, hoje existe muito, o veículo de comunicação te escreve um e-mail, te passa alguma coisa, você pega aquelas perguntas, você senta com o seu assessorado e ali vocês respondem a entrevista, né, por escrito, tá bom? Outro trabalho interessante, que é muito interessante, de um assessor de imprensa é o Media Training. Quer dizer, você vai treinar o seu assessorado como se portar à frente do repórter, de uma coletiva de imprensa. Uma coisa é eu estar falando aqui com vocês pelo celular, apagadinho, bonitinho. Outra coisa é ter um batalhão de repórteres, de jornalistas, todo mundo com o microfone na mão, cada um querendo fazer uma pergunta ao mesmo momento, aquele tanto de iluminação em cima do entrevistado. Quem não é acostumado pode se perder, pode gaguejar, pode dar uma perdida ali. Então treine o seu assessorado. Faça todos os tipos de perguntas possíveis para ele. Por quê? Ele pode ter aquele tipo de pergunta e aí ele sabe melhor e responder aquela pergunta durante uma coletiva de imprensa, tá bom? Esse papel é muito importante. E dentro desse papel, além de como se portar diante das câmeras, você tem que tomar cuidado com a roupa. Lógico, você não vai, por exemplo, a empresa que você assessora é do setor agropecuário, você não vai colocar o seu assessorado para um evento
numa fazenda de camisa, do terno, alguma coisa. Você vai colocar uma roupa mais esportiva, né? Você vai sugerir uma roupa mais esportiva. O contrário também, né? Um evento mais social, você não vai aparecer com uma camisetinha e tal, tal, tal. Não. Então, a roupa é muito importante, fala muito do que o seu assessorado quer passar, assim como o gestual. O corpo fala, né? Mas a gente não pode exagerar, né? Tem muita gente que conversa com as mãos, vai fazendo assim, e aí quem tá assistindo, por exemplo, numa TV, vai prestar atenção nos seus gestos, no seu movimento corporal e de repente se perde no que o seu assessorado está falando. Então, isso é muito importante, tá? A gente parece que não, mas é muito importante, tá bom? Outro papel do assessor de imprensa, fazer a comunicação externa, que é essa que a gente está falando, e a comunicação interna. E aí a gente tem que identificar quais os setores, que tipo de comunicação cada setor merece, que tipo de comunicação precisa ser feita, se da diretoria para o seu colaborador numa comunicação direta, se do coordenador ou diretor para a pessoa, se do dono da empresa para baixo, ou o contrário, tá? Se de baixo para cima. E aí a gente tem vários mecanismos. Tem TVs, né? Vídeo, mídia indoor, né? Que aí você tem que trabalhar muito imagem e texto, né? Você tem grupos de WhatsApp, você tem reuniões semanais, você tem, enfim, vários veículos ou várias formas de fazer essa comunicação interna, tá bom? O velho e bom mural, né? Na minha época de faculdade, a gente trabalhava no mural, mas o jornal mural é uma das comunicações mais eficazes, geralmente para comunicação da diretoria para o seu colaborador. Comunicado, informações e tudo, geralmente fica perto do ponto do relógio de ponto, porque todo mundo vai passar ali. Então, todo mundo, antes de bater o pontinho, olha ali direitinho o que tem, o que é os assuntos, os comunicados, né? Então, isso também é um veículo de comunicação interno, tá bom? Você, enquanto assessor de imprensa, vai definir quais os tipos de veículos ou quais os veículos de comunicação podem ter interesse naquele assunto que você quer falar, que você quer divulgar, tá bom? Se é TV, se é rádio, se é blog, se é site, se enfim, qual veículo for. Você tem essa capacidade de identificar, tá bom? Se é um veículo de massa, se é um veículo mais setorizado, se é um veículo mais de setores, tá bom? Aí eu falo que aí nessa questão de identificar o veículo, mais de uma vez é de extrema importância o assessor de imprensa saber o que está acontecendo na empresa para ele poder saber qual veículo de comunicação, quando fazer a matéria, a sugestão da matéria, a pauta, quais os veículos e o que ele quer atingir, tá? Qual o objetivo daquela sugestão de pauta, viu? Ele vai atualizar o mailing dele. Hoje o mailing que a gente fala, o mailing que na minha época era o mailing de e-mails, né, dos veículos de comunicação, hoje a gente tem muito mais o WhatsApp do que tudo. O e-mail ainda continua sendo um bom veículo, um bom braço da assessoria de comunicação, assessoria de imprensa para os veículos de comunicação, tá bom? Quer queira, quer não, ainda continua sendo um ótimo veículo, tá bom? Por que é importante? Nos veículos de comunicação há uma troca, ou muito assim, não é
rápido que eu quero dizer, mas geralmente há trocas de pessoas, tudo. Entra e sai de profissionais. Então, esteja com esse e-mail muito bem atualizado para que sua pauta, para que seu release chegue naquele veículo que você quer, nas mãos de quem você quer, tá bom? Você pode ajudar, enquanto assessor de imprensa, você pode ajudar uma agência de publicidade, a agência de publicidade que atende a sua empresa, a fazer um material publicitário. Você vai levantar informações, você vai levantar fotos, você vai levantar vídeos, você vai levantar depoimentos, você vai fazer N coisas dentro da empresa para abastecer a agência de publicidade para fazer aquele material publicitário. Material publicitário aí para seja ele divulgado em qual plataforma for, tá bom? Outra coisa legal que o assessor de imprensa faz e que nem sempre é feito com esmero, o que a gente chama de clipping. O que é o clipping? Uma decupagem das matérias que saem nos veículos de comunicação da empresa que você assessora, ou materiais ou matérias de interesse do seu assessorado que vem de fora para dentro, tá bom? Então, por exemplo, você propôs uma matéria, vamos supor, de um hospital, de uma cirurgia. Então, aí você espalhou para todo mundo. No outro dia, o que você faz? Você vai atrás quais os veículos que publicaram aquela matéria ou veicularam aquela matéria e traz tudo aquilo ali para você apresentar para o seu assessorado. Isso é importante por para várias coisas, tá? Para vários momentos, tá bom? E você traz, por exemplo, de repente o seu assessorado gosta de saber sobre economia, sobre política, seja nacional, internacional. Então você pega nos principais veículos o que saiu e entrega para ele, tá? Você salva e passa. Hoje tem empresas, hoje não, sempre teve, empresas que fazem esse tipo a gente chama de clipagem, tá bom? Então, tem empresas que fazem isso pra gente, tá? É muito interessante. Outra coisa do assessor de imprensa é abastecer as redes sociais. Hoje, quase todo mundo tem a sua rede social. Então, abasteça a sua rede social, a rede social do seu assessorado, tá? Mas cuidado com a superexposição. Exposição sem necessidade pode queimar o seu assessorado, tá bom? Então, apareça no momento certo, faça um planejamento do que fazer, do que expor, e aí você vai cumprindo aquele calendário. Eu tenho uma dinâmica o seguinte: eu faço um calendário antes de terminar o mês, eu faço um calendário e ali eu abasteço as minhas redes sociais, as redes sociais do assessorado que eu presto assessoria. Segunda, quarta e sexta. Então, segunda eu faço de determinado assunto. Na quarta eu falo de um departamento da empresa, e na sexta-feira, ou na terça e na quinta, eu abasteço o site de informações. Então, quer dizer, eu faço esse calendário. Então, toda segunda, quarta e sexta tem alguma postagem diferente nas redes sociais, tá? Isso dá um resultado muito importante, mas muito cuidado com a exposição demasiada. Exposição demais pode queimar o seu assessorado, tá bom? Mais um pouquinho, a gente volta daqui a pouquinho, tá? Eu vou continuar esse bate-papo, mas a gente já tá chegando aí nos 25 minutos, tá? Porque senão fica uma coisa muito longa, tá? Já já eu volto, tá?